pela YouTube do Conselho Regional de Economia. Nós estamos aqui para mais uma live importantíssima, onde a gente vai estar discutindo sobre a reforma administrativa. E, para isso, nós trouxemos aqui 3 economistas de peso, né? Nós estamos aqui na presença do professor Oreiro, né, grande especialista e conhecedor da nossa economia e dos problemas brasileiros. E, conjuntamente, para o debate, trouxemos o nosso conselheiro Felipe Ohana e também o nosso amigo e economista Carlos Consentino, que estará aqui conosco, José Consentino, que estará aqui conosco para mais esse evento. Para não demorar mais, o tempo passa rápido, nós voltaremos também em outra oportunidade. Vou passar a palavra já direto para o professor Oreiro, que dispensa a apresentação, né? Professor do UNB, professor conhecido, né? Com a palavra aí, professor Oreiro. Bom, muito obrigado, presidente César Bergo. Boa noite a todas e todos os que estão nos assistindo nesse momento. Quero saudar aos colegas da sessão, Felipe Ohana e o Consentino, e a todos os demais economistas que estão nos assistindo nesse momento. Agradeço ao convite do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal para estar nesse mês do economista falando sobre temas que importam para não só os economistas, mas para a sociedade como um todo. Então, o tema é sobre a reforma administrativa. Eu preparei uma apresentação, vou fazer então aqui o meu share screen, né? Vamos lá, do começo. Bom, o tema da minha apresentação é com base num artigo que eu escrevi ano passado com meu orientado de doutorado, Helder Lara Ferreira Filho, né? Eu estou apresentando aqui a versão maior, que se chama PEC 32 da Reforma Administrativa, 2 pontos, reformar o serviço público para acabar com o estado do bem-estar social e implantar o estado neoliberal, né? Então, como eu disse, foi um texto escrito em coautoria com meu orientado de doutorado, Helder Lara Ferreira Filho, né? Bom, vou começar com um epígrafe de um dos autores que eu consultei para fazer este paper, tá? Que é um japonês, o Mishima, que ele mostra que existe, no fundo, uma agenda oculta por trás de todos os projetos de reforma administrativa, não só no Brasil, mas como as experiências que eu estudei para formular esse artigo, as experiências da Europa, do Japão, etc., né? Então, diz o Mishima, vou ler em inglês, more significantly, the bureaucracy is regarded as a major obstacle to neoliberal reforms necessary for economic recovery. Bureaucrats generally hesitate to endorse the neoliberal type liberalizations since it endangers their interventionist policy paradigms and reduces their political resources like budget and regulatory power. Bom, antes de começar o conteúdo da minha apresentação, eu gostaria de apresentar um pequeno trecho do filme A Rainha, de 2006, que mostra a diferença entre Estado e governo, diferença essa que a PEC 32 da reforma administrativa pode diluir bastante, né? Tornar o Estado brasileiro, na verdade, um instrumento do governo de plantão. Então, são só 4 minutinhos, né? Não sei se está com som. Acho que não está com som. Deixa eu ver aqui. Vou ter que fazer vou ter que fazer uma outra coisa. Vou ter que sair da apresentação. Onde é que eu estou? Sim, peraí. Ué. Peraí. Vou sair da... sim. Vou fazer agora assim, share screen. Sim. Agora sim. Está sem áudio. Está sem áudio? Você tem que compartilhar, tem que clicar no botão esquerdo. Oi? Quando o senhor compartilhar, tem que clicar no share screen, no canto esquerdo, já vi.
Já vi, ok. Obrigado. Mom, as in farm. Agora tá, né? And when you're in the presence, at no point must you show your back. The presence? Yes, sir. That's what it's called when you're in Her Majesty's company. Would you like to sit down, Mrs. Blair? How nice to see you again, Mr. Blair. And congratulations. Children must be very proud. I hope so. You've 3, haven't you? That's right. Oh, how lovely. Such a blessing, children. Please, do sit down. Thank you. Have we shown you how to start a nuclear war yet? No. Oh, first thing we do, apparently. Then we take away your passport and spend the rest of the time sending you around the world. You obviously know my job better than I do. Yes, well, you are my 10th Prime Minister, Mr. Blair. My first, of course, was Winston Churchill. He sat in your chair in frock coat and top hat. Kind enough to give a shy young girl like me quite an education. I can imagine. With time, one has hopefully added experience to that education and a little wisdom, better enabling us to execute our constitutional responsibility. To advise, guide, and warn the government of the day. Advice which I look forward to receiving. Yes, we'll save that for our weekly meetings. If there's nothing else, I believe we have some business to attend to. Of course. Your Majesty, my party has won the election, and so I come now to ask your permission to form a No, government. Mr. Blair. Mr. Blair, I asked the question. The duty falls upon me as your sovereign to invite you to become Prime Minister and to form a government in my name. If you agree, the custom is to say yes. Yes. Bom, na verdade, a parte que interessava mesmo era essa que já acabou, que era justamente, não sei se vocês repararam, mas foi durante a conversa da rainha com o Tony Blair, né? Ela disse para ele: o senhor é meu 10º primeiro-ministro, o primeiro foi Sir Winston Churchill, que ficava sentado exatamente aí onde o senhor estava, fumando os seus charutos. Ou seja, o que a rainha disse para o Tony Blair: eu sou o Estado, eu fico, você é o governo, você passa. Isso é fundamental num Estado moderno. A diferenciação entre Estado e governo. Para que haja Estado, é necessário ter uma burocracia estável e permanente. É isto que está sob ameaça com a PEC 32. Agora vamos sim voltar para a minha apresentação. Bom, o estado do bem-estar social e o fim dos anos gloriosos do capitalismo. Isso é só uma contextualização. A maior transformação ocorrida com as economias capitalistas ao longo do século XX foi o extraordinário aumento das funções do Estado e, consequentemente, dos gastos governamentais e da carga tributária. Segundo Brescia Pereira, em artigo publicado em 2017, na revista de Administração Pública, ele afirma que a carga tributária dos países envolvidos passou de 7% do PIB no final do século XIX para mais de 40% do PIB na segunda metade do século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu o advento do chamado Estado do Bem-Estar Social nos países desenvolvidos, ou seja, o Estado passou a proporcionar aos cidadãos uma ampla gama de serviços públicos, como saúde, educação, assistência, previdência e seguridade social, aumentando assim os gastos públicos como proporção do PIB. E esse estado do bem-estar social foi o resultado de 3 eventos fundamentais no século XX.
a derrota do nazismo, o sucesso econômico relativo da União Soviética, no contexto de um regime declaradamente socialista, e o crescente poder dos sindicatos de trabalhadores e dos partidos social-democratas na Europa na segunda metade do século XX. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, o Estado precisou assumir também a liderança do processo de industrialização, devido a uma série de falhas de mercado que inviabilizavam esse processo por intermédio da iniciativa privada. No Brasil, o Estado do Bem-Estar Social só seria definitivamente implementado após a Constituição Federal de 1988, embora o embrião desse Estado já pudesse ser observado após a Revolução de 1930, sob o governo de Getúlio Dornelles Vargas. Entre 1945 e 1975, as economias capitalistas desenvolvidas experimentaram o maior período de crescimento econômico em toda a sua história, permitindo um aumento sem precedentes no padrão de vida da população desses países, a expansão das classes médias urbanas e uma redução muito significativa da desigualdade na distribuição de renda e de riqueza. Foram os chamados anos gloriosos do capitalismo, segundo a expressão cunhada pelo economista canadense, depois radicado nos Estados Unidos, John Kenneth Galbraith. Os anos gloriosos do capitalismo chegaram ao fim na segunda metade dos anos 70, devido a uma queda generalizada da taxa de lucro, que derrubou o ritmo de acumulação de capital. Esse evento foi o que permitiu o surgimento de um novo tipo de capitalismo nos anos 1980, caracterizado por uma extensa abertura comercial e financeira, com forte participação das empresas multinacionais e dos capitalistas rentistas a eles associados. De acordo com Bessa Pereira, essa nova fase do capitalismo, que a gente pode denominar de globalização financeira, veio associada a uma nova ideologia, o neoliberalismo, da qual Paulo Guedes certamente é cúmplice, o qual declarou o fim dos Estados-nação, exaltava o mercado como um mecanismo automático de coordenação dos agentes econômicos, dando absoluta procedência à liberdade individual, entendida como a liberdade e o poder dos mais fortes. Bom, a ascensão do neoliberalismo foi seguida por movimentos de reforma administrativa nos Estados Unidos e no Reino Unido, os quais acabaram se espalhando para uma série de outros países, entre os quais o Brasil, a partir de 1995. As reformas administrativas dos anos 80 e 90 foram inspiradas na chamada New Public Management, ou, na tradução para o português, Nova Administração Pública. Segundo Kline e Aristigueta, o princípio básico da nova administração pública, ou New Public Management, é que o governo deve adotar uma abordagem para a entrega de serviços públicos que seja baseada nos métodos e procedimentos do setor privado. Matias Pereira, em artigo publicado em 2008, ele é meu colega do Departamento de Administração da UNB, afirma também que a New Public Management foi estimulada pela necessidade de encontrar respostas para os problemas de eficiência, efetividade, legitimidade democrática, entre outros, postos pelas condições sociais e políticas dos anos 80. As reformas administrativas foram concebidas, portanto, num ambiente no qual a ideologia dominante era pró-redução do papel do Estado na economia e, em particular, o tamanho do Estado do bem-estar social. Contudo, essa não é a única leitura possível do papel das reformas administrativas realizadas a partir do arcabouço teórico da New Public Management. Com efeito, estudo realizado pelos economistas do Fundo Monetário Internacional, Kamil Gibczak, imagino que seja polonês, e Mercedes Garcia Escribano, em 2019, para uma amostra de 137 países desenvolvidos em desenvolvimento para o período 92 de 2015, apresentou uma correlação negativa entre a folha de salários dos servidores públicos e a posição fiscal do governo em 65% dos países da amostra. Dessa forma, a pressão por aumento das folhas de salários nos países desenvolvidos, mesmo após a estabilização ocorrida na última década, em função da maior demanda por serviços públicos, assim como o aumento contínuo dos salários dos servidores nos países em desenvolvimento, decorrente da expansão dos serviços públicos de saúde e educação, poderia, segundo o estudo desses autores, levar a uma crise fiscal nesses países, tendo como consequência possível o colapso do próprio estado do bem-estar social. Bom, a existência de um possível efeito positivo da reforma administrativa sobre a situação fiscal do governo
é um dos argumentos dos economistas que, mesmo sem defenderem os ideais do neoliberalismo, advogam a necessidade de uma reforma da administração pública como forma de preservar o estado do bem-estar social. Sobre o suposto caráter neoliberal da reforma gerencial do Estado brasileiro, realizada a partir de 95, Brescia Pereira, que era o ministro da Administração e Reforma do Estado naquele momento, diz o seguinte: The 1995 managerial reform was accused of being neoliberal. Today, however, such charges are almost forgotten. It has become clear that reform's first consequence was to strengthen the state itself, rather than weaken it, as neoliberals intend. In fact, the managerial reform is compatible with left or right-wing administrations, but when it makes the social and scientific service more efficient, it politically legitimizes the social state. Bom, com isso chegamos à PEC 32 da reforma administrativa, né? No ano passado, o Ministério da Economia encaminhou uma nova proposta de reforma administrativa na forma da PEC Constitucional 32 de 2020. Essa proposta de reforma administrativa parte explicitamente do pressuposto de que existiria uma série de distorções na administração pública que aumentariam o gasto com salários e benefícios dos servidores públicos a patamares elevados com proporção do PIB na comparação com outros países, além de tornar os serviços públicos de má qualidade. Nesse contexto, argumenta-se que a reforma administrativa permitiria reduzir de forma significativa o gasto com funcionalismo público, liberando assim espaço no orçamento fiscal para aumento do investimento público, sem violar a emenda constitucional do teto de gastos, promulgada em 2016, a qual estabelece o congelamento do valor real da despesa primária da União por um prazo de 20 anos. Bom, o que nós argumentamos no artigo é que a realização de uma reforma administrativa com o objetivo de preservar o teto de gastos nos parece uma ideia desprovida do mínimo senso de realidade. No debate econômico brasileiro atual, é crescente o consenso a respeito da insustentabilidade do teto de gastos no curto prazo. Aliás, a própria proposta, né, de emenda constitucional do Paulo Guedes para parcelamento dos precatórios, no fundo, está mostrando isso, né, de maneira muito clara e transparente, diga-se de passagem. Devido ao crescimento real das despesas previdenciárias, mesmo após a reforma da Previdência realizada em 2019, como a crescente demanda de serviços públicos por parte da população, principalmente após a pandemia do novo coronavírus. Além disso, a elevada ociosidade da capacidade produtiva no Brasil, devido aos efeitos combinados da grande recessão de 2014 a 2016 e da pandemia do coronavírus, exigem a realização de aumento expressivo do investimento público, o que é impossível de ser feito com as amarras impostas pela Emenda Constitucional 95. Por fim, a experiência das reformas administrativas, realizadas em 14 países europeus, após a crise financeira internacional de 2008, mostra que os ganhos fiscais obtidos com as mesmas são, na melhor das hipóteses, irrisórios. Bom, isso posto, iremos fazer uma análise pormenorizada da proposta de reforma administrativa do Ministério da Economia, apresentada pela PEC 32 de 2020. Como iremos argumentar na sequência, a proposta de reforma administrativa não resolve nenhuma das distorções que se dispõe a eliminar, enfraquece o poder de intervenção do Estado brasileiro sobre o sistema econômico, diminui a autonomia dos servidores públicos, tornando-os funcionários do governo, ao invés de funcionários do Estado, e desestimula a contratação de funcionários públicos qualificados e motivados, tendo como provável consequência a redução da oferta e da qualidade dos serviços públicos. Dessa forma, o objetivo não declarado, ou a assim chamada agenda oculta da reforma administrativa, é o enfraquecimento, quando não a extinção, do estado do bem-estar social no Brasil e sua substituição por um estado neoliberal preposto dos interesses das elites rentistas e financistas do Brasil. Bom, antes de passar para a análise da PEC 32, só estou apresentando aqui uma tabela com as 3 grandes reformas administrativas feitas no Brasil de 1930 a 2010. Né? Foram 3. Tivemos a reforma burocrática durante o primeiro governo Getúlio Dornelles Vargas,
cujo aspecto central era a racionalização e profissionalização do serviço público. A segunda reforma, a reforma gerencial, feita durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002, cujo aspecto central era a busca de maior eficiência do serviço público por intermédio da adoção de práticas gerenciais do setor privado. E, por fim, a última reforma, que não foi terminada, a chamada reforma societal, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo aspecto central era a democratização dos processos decisórios da gestão pública, como, por exemplo, a experiência do orçamento participativo na Prefeitura de Porto Alegre, durante a administração petista. Bom, então vamos à PEC. O governo apresentou um documento, recentemente, com alteração ao texto constitucional, em proposta emenda à Constituição, com o intuito de alterar, abre aspas, disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa, fecha aspas. Cabe ressaltar que a técnica legislativa é precária, sendo que a avaliação de desempenho é uma repetição da disposição da emenda constitucional 19 de 98 e outros pontos da PEC e fora dela, não obstante, relevantes como o projeto PL 6726 de 2016, sobre limite remuneratório e pagamentos além do teto constitucional, dentre outros, poderiam ser perfeitamente legislados de maneira infraconstitucional, não necessitando de uma PEC. De toda forma, pode-se perceber alterações, exclusões e inclusões no texto original, sendo que as principais serão apresentadas e analisadas na sequência. Observa-se que a proposta deixa de exigir lei complementar para regulamentar a hipótese de perda de cargo por desempenho insatisfatório do servidor, sendo que atuais servidores estáveis serão avaliados de acordo com regulamentações em lei ordinária simples, modificadas mais facilmente, gerando instabilidade e variações potencialmente grandes a cada governo. A primeira alteração relevante é a ampliação dos princípios da administração pública direta e indireta do artigo 37, acrescentando aos tradicionais princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência os seguintes itens: imparcialidade, transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança pública e subsidiariedade. Na sequência, artigo 37, inciso 2, acerca da investidura em cargo público, diferencia cargos com vínculos por prazo indeterminado e cargos típicos de Estado. Ainda acrescenta, além de provas ou provas de títulos, as seguintes etapas: cumprimento de período de 1 ou 2 anos de vínculo de experiência com desempenho satisfatório para cada tipo de cargo, respectivamente, e a classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do concurso público ao final desse período de experiência. Esse é um dos pontos mais baixos da proposta. Por quê? Primeiramente, divide o funcionalismo público em 2 níveis, sendo um potencialmente mais valorizado do que o outro, criando assim uma espécie de servidores públicos de segunda classe. De fato, determinadas carreiras foram pensadas para serem as mais relevantes, atrair pessoal mais qualificado e potencialmente ocuparem cargos estratégicos de liderança. No entanto, diversas outras carreiras também desempenham funções muito relevantes, sendo que não deveriam ser separadas em obrigações e benefícios das primeiras. Em segundo lugar, futuramente, por lei, seriam regulamentadas quais as carreiras típicas de Estado e as carreiras com prazo indeterminado, o que faz com que a aprovação desta PEC seja uma espécie de cheque em branco para que isso seja definido a posteriori de forma mais facilitada. Em terceiro lugar, a alteração no acesso ao cargo público é igualmente prejudicial e também posteriormente regulamentada a PEC. Com isso, não é razoável supor que muitas pessoas continuarão tentando ingressar no serviço público, dando maior competitividade e qualidade aos pleitos, com a possibilidade de que, mesmo desempenhando bem seu papel durante os 2 anos de experiência, ainda assim possam ser dispensados. E aí, o exemplo que nós colocamos no artigo é o seguinte: pensemos uma determinada pessoa que estuda para um concurso difícil por 3 anos até conseguir passar. Nesse concurso,
Por hipótese, são chamadas 100 pessoas para o período de experiência. Passados os 2 anos, 50 seriam admitidos e 50 dispensados. Esse, aprovado para os 2 anos, desempenhando de forma satisfatória seu papel, mas acaba ficando na posição 51, sendo dispensado, talvez até de forma injusta, por diferenças na subjetividade, no alinhamento ideológico e na severidade da avaliação das chefias. Ao final, seriam 4 anos de um processo difícil e dispendioso, o qual resultará em apenas 2 anos de experiência e, novamente, a procura por emprego. Além disso, a situação de um servidor em experiência é estranha, sendo que ainda não assumiu o cargo, não podendo, em tese, desempenhar as atividades legalmente atribuídas ao cargo em disputa. Dado isso, como ele poderá ser avaliado? Isso para não citar o fato de que, como somente parte será efetivada, haverá margem de pressão sobre esses pretendentes a servidores, ampliando, atenção para isso aqui, ampliando a possibilidade de corrupção e desvios do interesse público. Ou seja, embora o estágio probatório possa ser aperfeiçoado, inclusive com a possibilidade de aumento do prazo para o ganho de estabilidade, a proposta da PEC é confusa. No inciso 5, retira-se a diferenciação entre função comissionada do Poder Executivo e direção de assessoramentos superiores, sendo que os primeiros seriam funções exercidas apenas por servidores efetivos, enquanto os segundos seriam preenchidos por servidores efetivos, pelo menos em percentuais mínimos previstos em lei. Sua redação seria alterada completamente para, inciso 5, os cargos de lideranças e assessoramento serão destinados às atribuições estratégicas, gerenciais ou técnicas. Esse outro ponto, apesar de vago, como é uma característica da redação dessa PEC, dá a entender que não mais haveria uma cota de cargos destinados apenas a servidores públicos, e tampouco os limites mínimos dos cargos de DAS. Ao contrário, seriam transformados em cargos de liderança que poderiam ser ocupados por qualquer pessoa que passasse por um processo seletivo, que também seria regulamentado posteriormente. Isso vai de encontro ao que estava sendo tentado antes, ou seja, profissionalizar o serviço público, retirar o componente político de indicação e de processos seletivos enviesados e criar incentivos para que os próprios servidores se qualificassem e se engajassem para assumir cargos de gestão estratégicos de forma isenta e servindo ao Estado e não a cada governo. Ademais, as carreiras com poder de polícia, como a fiscalização ambiental, agrária, trabalhista, mesmo carreiras que conduzem à política fiscal e monetária, dentre outros, demandam um corpo especializado, exclusivo e independente. Segue-se que estas atividades de alta relevância seriam incompatíveis com a admissão de uma maioria de pessoas estranhas a essas carreiras para dirigi-las, pois poderão ser constrangidas ou mesmo utilizadas para benefício próprio ou de curto prazo. Este último ponto é extremamente importante, uma vez que haveria uma maior rotatividade dentro desses cargos de liderança. Com isso, haveria uma maior possibilidade de que profissionais utilizassem esses cargos para obter informações privilegiadas, inclusive de como a atividade estatal funciona, para alavancar suas carreiras no setor privado. É o velho problema da porta giratória, que já existe no Brasil há muito tempo, mas que seria levado à enésima potência, inclusive a partir de ganhos de curto prazo, em detrimento de longo prazo. Cabe ressaltar que no Brasil há, segundo dados do Ministério da Economia de 2020, mais de 31.900 pessoas em posições comissionadas no Poder Executivo, entre cargos e funções, sendo que, ao menos, 3.500 são indicações do chefe do Executivo, podendo ser preenchidos por profissionais sem concurso público. Enquanto isso, quando a gente compara com os Estados Unidos, né, que deveria ser o grande, né, paradigma do Paulo Guedes, afinal de contas, ele vive se vangloriando que estudou em Chicago, que leu Keynes 3 vezes no original, etc., etc., o número de livre nomeação do presidente da República é cerca de metade do número brasileiro. Observem que os Estados Unidos têm quase o dobro da população do Brasil. São 390 milhões de habitantes dos Estados Unidos contra 210 milhões de habitantes no Brasil. Ainda no governo federal, há 10.235 cargos de DAS,
11.950 funções comissionadas do Poder Executivo, além dos ocupantes de cargos de natureza especial, 86, e os cargos comissionados cuja ocupação não depende diretamente do presidente, 9.300, como no caso de cargos em instituições federais de ensino e em agências reguladoras. Nota-se ainda que, desde 2017, tem havido um movimento de redução de cargos de menor porte, por exemplo, os DAS 1 e 2, com expansão de cargos mais elevados, como o DAS 4 e 5. Assim, trata-se de uma estratégia para reduzir o número de funções no total, o que soa bem para o público em geral, mas que na prática não tem nenhum efeito sobre as contas públicas. Além disso, como funções de menor porte normalmente são ocupadas por servidores, estes estão perdendo seus cargos e dando lugar a profissionais do setor privado, os quais entram em cargos em níveis superiores e com remuneração mais elevada. No inciso 16b, autoriza-se a acumulação de cargos públicos para servidores não ocupantes de cargos típicos de Estado. Inserção confusa deve estar relacionada às outras PECs, como era a PEC emergencial, né, que previa a redução da carga horária com redução de vencimentos, ou mesmo com a ideia do governo de reduzir a folha de pagamento dos servidores no médio prazo, como forma de compensação à perda salarial, dando maior liberdade para que essa perda seja compensada com outro emprego complementar. Deve-se dizer que o oposto seria o ideal, restringindo as possibilidades de acumulação, especialmente com atividades no setor privado, que quase sempre criam conflitos de interesse. Ainda, o texto não cria regras de transição para os que possuem alguma atividade na iniciativa privada, por exemplo, juízes e promotores que são professores de faculdades privadas de direito. Logo, os atuais ocupantes de cargos típicos de Estado deverão imediatamente, após a aprovação da PEC 32, se não for alterada pelo relator, optar entre atividade privada ou cargo público. Insere-se o inciso 23 na íntegra. Eu vou ler aqui. É vedada a concessão a qualquer servidor ou empregado da administração pública direta ou autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista de a. Férias, incluído o período de recesso, em período superior a 30 dias pelo período aquisitivo de 1 ano, adicionais referentes a tempo de serviço, independente da denominação adotada, aumento de remuneração de parcelas indenizatórias com efeitos retroativos, licença-prêmio, licença-suidade, outra licença decorrente exclusivamente de tempo de serviço, independente da denominação adotada, ressalvada dentro dos limites da lei, licença para fins de capacitação, redução de jornada compulsória, redução de jornada sem a correspondente redução de remuneração, exceto se decorrente de limitação da saúde, conforme prevista em lei, aposentadoria compulsória como modalidade de punição, adicional ou indenização por substituição, independente da denominação adotada, ressalvada a efetiva substituição do cargo em comissão, função de confiança e cargos de liderança e assessoramento, progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço, parcelas indenizatórias sem previsão de requisitos, valores e parâmetros em lei, exceto para os empregados de empresas estatais, ou sem a caracterização de despesa diretamente decorrente do desempenho de atividades. Incorporação total ou parcial de remuneração de cargo em comissão, função de confiança ou cargos de liderança e assessoramento ao cargo efetivo ou emprego permanente. Bom, destaca-se nessa redação a linha E, em que é vedada a redução de jornada sem a correspondente redução de remuneração. Mas observem que não está vedada a redução de jornada com a correspondente redução de remuneração. Então, temos aqui uma porta de entrada para a PEC emergencial, que acabou não sendo aprovada, pelo menos o texto original, pelo Congresso Nacional. Excetuando-se esse ponto, que poderia prejudicar a prestação de serviços de maneira qualificada, todos os outros itens são razoáveis e, inclusive, já se aplicam na maior parte do nível no Executivo Federal, apesar de existirem, em grande parte, a nível estadual e municipal, sendo saudável essa alteração. Na sequência, no parágrafo 8, temos as seguintes inserções. 4. A possibilidade de contratação mediante processo seletivo simplificado de pessoal com vínculo por prazo determinado, com recursos próprios de custeio,
os procedimentos específicos para a contratação de bens e serviços, a gestão das receitas próprias, a exploração do patrimônio próprio, o monitoramento e avaliação periódica das metas de desempenho pactuadas no contrato, transparência e prestação de contas do contrato. Esse é um ponto que torna a administração do gasto com o pessoal menos transparente ao se admitir contratação por meio de processo seletivo simplificado e ser considerado custeio. Não se diz como seria esse processo simplificado, implicando ingerência política ainda maior, e tampouco deveria ser considerado custeio na ótica da contabilidade pública, o que dificulta a fiscalização dos contratos. Ainda são acrescentados os seguintes parágrafos, 19 e 20. Parágrafo 19, lei municipal poderá afastar o disposto no inciso 16 do caput, no caso de municípios com menos de 100 mil eleitores. Parágrafo 20, é vedada a redução da jornada e da remuneração para cargos típicos de Estado. Ou seja, a vedação de acumulação de atividades remuneradas para cargos típicos de Estado pode ser retirada para municípios menores, justamente aqueles com maior ingerência política nas atividades de Estado. E pelo parágrafo 20, fica claro que é vedada a redução apenas para cargos típicos de Estado. Dito de outra forma, com exceção dessas carreiras, todas as outras poderão sofrer redução de sua remuneração com proporcional redução de jornada de trabalho. Acrescenta-se também o artigo 37A, a União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para execução de serviços públicos, inclusive o compartilhamento de estrutura física, utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira. Lei federal disporá sobre as normas gerais para a regulamentação dos instrumentos de cooperação a que se refere o caput. Até que seja editada a lei federal, a que se refere o parágrafo 1º, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão a competência legislativa sobre a matéria. A superveniência da lei federal sobre as normas gerais suspende, naquilo que lhe for contrário, a eficácia da lei estadual, distrital, municipal. A utilização de recursos humanos de que trata o caput não abrange as atividades privativas de cargos típicos de Estado. Bom, o artigo 39 é completamente alterado, sendo que a política de administração e remuneração de pessoal era integrada por servidores designados pelos respectivos poderes e previa alguma relação entre a maior e a menor remuneração de serviços públicos. A redação sugerida pela PEC. Lei complementar federal disporá sobre normas gerais de gestão de pessoa, política remuneratória de benefícios, ocupação de cargos de liderança e assessoramento, organização da força de trabalho no serviço público, progressão e promoção funcionais, desenvolvimento e capacitação de servidores, duração máxima da jornada para fins de acumulação de atividades remuneradas nos termos do artigo 37. A competência de que trata o caput não exclui a competência suplementar dos entes federativos. Até que seja editada a lei complementar de que trata o caput, os entes federativos exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. A superveniência da lei complementar de que trata o caput suspende, naquilo que lhe for contrário, a eficiência da lei federal, estadual, distrital, municipal. O disposto no caput não se aplica aos membros de instituições e carreiras disciplinadas por lei complementar específica prevista na Constituição. Bom, aqui se faz presente o problema de deixar para regulamentar por lei complementar futura todos os pontos expostos nos incisos, seja na gestão remuneratória, seja nas políticas de progressão e promoção, sendo que exclui membros das carreiras disciplinadas por lei complementar específica prevista na Constituição. Também se acrescenta o artigo 39A. A União, os Estados, o Distrito Federal e municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico de pessoal que compreenderá vínculo de experiência como etapa de concurso público, vínculo por prazo determinado, cargo com vínculo com prazo indeterminado, cargo típico de Estado, cargo de liderança e assessoramento. Os critérios para definição de cargos típicos de Estado serão estabelecidos em lei complementar federal. Os servidores públicos com vínculo de que trata o inciso 2 do caput serão admitidos na forma da lei para atender necessidade temporária decorrente de calamidade, de emergência, de paralisação de atividades essenciais ou de acúmulo transitório de serviço, atividades, projetos ou necessidades de caráter temporário ou sazonal com indicação expressa de duração de contratos, atividades ou procedimentos sob demanda. O disposto no parágrafo 2 aplica-se à contratação de empregados públicos temporários. Assim,
extingue-se o regime jurídico único, sendo possíveis novas formas de ingresso no setor público com distintas regras. Como comentado anteriormente, aprova-se uma medida que terá de ser regulamentada posteriormente por lei complementar, sem ter nenhuma noção de que tipo de dispositivos serão colocados como modo de seleção e tampouco sobre quais seriam as carreiras típicas de Estado. Esses servidores, notadamente os que tiverem em experiência, aqueles com vínculo por prazo determinado e indeterminado, serão mais suscetíveis a pedidos de seus superiores por notas técnicas, pareceres e etc., que lhes sejam favoráveis. Se tais práticas já ocorrem com a estabilidade que existe hoje no serviço público, com essa reforma, o cenário tende só a piorar. No artigo 41, a estabilidade do servidor era garantida após 3 anos de exercício com desempenho satisfatório, que foi durante a gestão do Bresser no MARI, e agora se altera da seguinte forma. Artigo 41, adquire a estabilidade o servidor que, após o término do vínculo de experiência, permanecer por 1 ano em efetivo exercício em cargo típico de Estado, com desempenho satisfatório na forma da lei. O servidor público estável, ocupante de cargo típico de Estado, só perderá o cargo em razão de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. Assim, novamente, se realça a estabilidade para cargos típicos de Estado e o servidor poderá perder o cargo por decisão proferida por órgão judicial colegiado, não mais, como é hoje, apenas em trânsito julgado. Bom, é importante ressaltar, citar aqui o Max Weber, né, em que ele salientava que o Estado moderno encontra-se nas mãos do funcionalismo, mas que devem ser separados por alta impessoalidade, para que a lei seja aplicada a todos e para que todos os servidores possam exercer suas funções com independência, a estabilidade é necessária também para permitir denúncias de que algo esteja sendo feito fora da legalidade. Somente assim o servidor é de Estado e não de eventual governo, se tornando um servidor público e não um servidor político. A possibilidade de benefícios da experiência e das inovações de pessoas indicadas no setor privado já existe na legislação atual e são aquelas denominadas cargos de confiança, feitos por indicação, além da possibilidade de contratação de consultorias privadas. Com essa pluralidade, há um sistema que balanceia entre o servidor público especializado, técnico e mais restrito e aquele funcionário que propõe mudanças e inovações incrementais para que não haja descontinuidade e grandes modificações de governo a governo, o que se traduz em serviços públicos estáveis e de Estado. Ainda a experiência internacional mostra que tampouco houve uma tendência de redução da estabilidade, isso aqui é importante, entre os países após a crise de 2008. Isso é um estudo da OCDE de 2016. Por exemplo, Brearley, de 2020, indica que os políticos devem muitas vezes cooptar os burocratas para que haja corrupção. O autor, usando dados de pesquisa com burocratas de governos locais, em 80 governos locais selecionados aleatoriamente em Gana, verifica a associação positiva entre discricionariedade política, inclusive através de ferramentas de supervisão de funcionários públicos, e propensão de burocratas a se envolverem em corrupção. Assim, até que haja maior previsibilidade em carreiras de burocratas, eles provavelmente permanecerão suscetíveis às ambições de curto prazo dos políticos. Ainda acrescenta-se no artigo 41A. A lei disporá sobre gestão, desempenho, condições de perda no decorrer de todo o período de atividade dos vínculos e dos cargos previstos. No artigo 39, caput A, incisos 1 a 3, no artigo 39A, caput, inciso 4, enquanto o servidor não houver adquirido estabilidade, o ato do chefe do respectivo poder poderá estabelecer perda do cargo público, de que trata o inciso 3 do caput do artigo 39A, em razão da obsolescência das atividades relativas às atribuições do cargo público, observado o disposto no caput do artigo 37. Dessa forma, outra vez, uma lei posterior estabelecerá as condições de perda dos vínculos dos cargos, à exceção daqueles de carreiras típicas de Estado, já com estabilidade, e cargos de liderança e assessoramento. E mais, por ato do chefe de cada poder, pode-se acabar com cargos públicos com vínculo por prazo indeterminado. No artigo 32,
então estou caminhando para o final da minha apresentação, mas sobre os membros das polícias militares e dos corpos militares, extingue-se o artigo 3. Aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal, dos territórios, o dispositivo no artigo 37, incisos 16, com prevalência da atividade militar. Nesse caso, isso foi feito para que, em outra modificação, fosse permitido para toda a categoria militar a prerrogativa de docência ou atividade de saúde, com alguns critérios específicos, mais uma vez, a serem indicados posteriormente. No artigo 38, retira-se a atribuição do Congresso Nacional sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Além disso, modifica o inciso 10, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicos, observado o que estabelece o artigo 84, caput, inciso 6, alíneas B, E e F. Por sua vez, o artigo 84, 6 é alterado com inserção de competências à Presidência da República. Quando não implicar aumento de despesa, dispor por meio de decreto sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, b, extinção de cargos públicos efetivos vagos, cargos de ministro de Estado, cargos em comissão, cargos de liderança e assessoramento, funções de confiança e gratificações de caráter não permanente, ocupados ou vagos, criação, fusão, transformação e extinção de ministérios e de órgãos diretamente subordinados ao presidente da República, observado o disposto no artigo 88. Extinção, transformação e fusão de entidades da administração pública autárquica e fundacional, transformação de cargos públicos efetivos vagos, cargos de ministro de Estado, cargos em comissão e cargos de liderança e assessoramento, funções de confiança e gratificações de caráter não permanente, vagos ou ocupados, desde que seja mantida a natureza nos vínculos de que trata o artigo 39A. Alteração e reorganização de cargos públicos efetivos do Poder Executivo Federal e suas atribuições, desde que não implique alteração ou supressão da estrutura da carreira ou alteração da remuneração, dos requisitos de ingresso no cargo ou da natureza do vínculo. Bom, sobre a linha F, não se aplicaria também às carreiras típicas de Estado, algo também incluído no texto. Logo, percebe-se o maior poder dado à presidência da República na definição dos seus ministérios, outras instituições, cargos, etc. Cabe ressaltar que isso provavelmente leva em consideração que essas instituições façam parte da equipe de trabalho do presidente e que poderiam ser moldadas de forma mais flexível para atender cada perfil. No entanto, aqui uma observação importante, isso esbarra na ideia de continuidade do Estado, que nós vimos no início da minha apresentação com a Rainha Elizabeth e o Tony Blair. Ou seja, paulatinamente, cada ministério ou instituição ganha maturidade e conhecimento tácito ao longo do tempo. Com isso, há inovações incrementais que se somam e aperfeiçoam as atividades do Estado e não de governo. Portanto, esses órgãos não são de governo, mas de Estado, e não deveriam ser modificados com tanta frequência e sem o devido cuidado, com possibilidade de descontinuidade de serviços, de estatísticas relevantes, de programas e políticas públicas essenciais. No artigo 88, por outro lado, modifica-se a redação, artigo 88, lei disporá sobre o número máximo de ministérios, de órgãos diretamente subordinados ao presidente da República, de entidades da administração pública federal, observado o disposto no artigo 61, inciso 2, a linha A, e no artigo 84, caput, inciso 6. Dessa maneira, por um lado, deseja-se dar maior liberdade para a redução e reorganização de ministérios e demais entidades subordinadas ao presidente, mas, por outro, retiraria a possibilidade e a liberdade para aumentar o número de ministérios se o presidente em questão assim o desejasse. No artigo 142, inciso 8, inclui-se o trecho: o militar da ativa poderá, na forma da lei, com prevalecência da atividade militar e sem aplicação do disposto nos incisos 2 e 3, ocupar cargo ou emprego de atividade de profissional de saúde ou de magistério. Nesse caso, percebe-se a preocupação em dar maior liberdade e prerrogativas para os militares que antes não eram existentes. No artigo 73, se acrescenta: é vedado ao Estado instituir medidas que gerem reservas de mercado que beneficiem agentes econômicos privados, empresas públicas ou sociedades de economia mista, ou que impeçam a adoção de novos modelos favoráveis à livre concorrência, exceto nas hipóteses expressamente previstas nesta Constituição. Dessa maneira, mais uma dessas inserções com a finalidade de reduzir a possibilidade de intervenção estatal,
Com isso, muitas políticas industriais estariam impossibilitadas constitucionalmente de serem idealizadas e colocadas em prática. Mas o que catso isso tem a ver com a reforma administrativa? Absolutamente nada. Isso é pura ideologia. Bom, finalmente, no artigo 247, modifica-se para o seguinte texto. Artigo 247, as leis previstas no inciso 3 do artigo 41, do 7 do artigo 169, estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo serviço público investido em cargo típico de Estado. Dessa forma, novamente, o foco da estabilidade se faz nos cargos típicos de Estado. Reforça-se também a questão de que serão necessárias as regulamentações como critérios e garantias para a perda de cargo pelo serviço público dessas carreiras típicas de Estado, o que deixa muita incerteza do que será realmente feito. Bom, conclusões sobre a PEC 32. Em resumo, a PEC 32 pretende fazer as seguintes alterações: criar novos vínculos e meios de acesso ao serviço público, facilitar a entrada de pessoas do setor privado em cargos de liderança, retirar direitos constitucionais dos servidores públicos, modificar a gestão de pessoal, carreiras e política remuneratória, flexibilizar ou eliminar a estabilidade do servidor público, dar poder quase absoluto ao presidente da República na definição da organização de cargos públicos e suas atribuições, reduzir a capacidade de atuação e intervenção estatal, algo que é absolutamente estranho a qualquer proposta de reforma administrativa, transformar empresas públicas em empresas privadas no tocante à orientação de suas atividades, destituir o poder legislativo de prerrogativas de decidir sobre os aspectos da administração pública e destituir os chefes de executivo dos estados e municípios da função de gerir a administração pública sob sua responsabilidade. A PEC 32 deveria ser uma reforma administrativa que alcançasse os seguintes objetivos: a estrutura organizacional, a transparência e o controle, inclusive na relação entre o setor público e organizações não estatais. A exemplo do caso da reforma administrativa realizada no Brasil em 95 e na Turquia nos anos 2000 e a redução do custo administrativo. Ao contrário, parece focar na questão puramente fiscal, tal como no caso das experiências mal sucedidas dos países europeus, sem detalhar os problemas verificados na administração pública e sequer apontar outros objetivos, se não possíveis economias em determinado número de anos. Um dos problemas da reforma é que ela acaba sendo vazia, uma vez que deixa para regulamentar o essencial posteriormente, com uma definição de quais serão as carreiras típicas de Estado, os critérios de avaliação de desempenho e as novas formas de acesso ao serviço público. Além dos casos, como da política remuneratória e dos benefícios percebidos pelos servidores, regras para ocupação de cargos de liderança e assessoramento, progressão e promoção funcionais, que serão tratados por projeto de lei complementar. Outro ponto crucial é que a reforma proposta deixa de fora as maiores distorções no serviço público, quais sejam militares, juízes e membros do Ministério Público e parlamentares. No caso dos militares, parece que até obterão ganhos com essa reforma, uma vez que poderão acumular determinados cargos, docência e empregos na saúde sob certas condições, o que foi colocado mais explicitamente no novo texto. Surgiu um argumento de que seria inconstitucional que o Poder Executivo arbitrasse regras para membros de outros poderes. No entanto, a reforma do Judiciário, promulgada em 2004, foi feita a partir de uma PEC apresentada pelo então deputado Hélio Bicudo, com adendos, inclusive do Executivo, com vistas a ampliar as funções da Justiça Federal. Em 2005, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade e declarou a inexistência de qualquer vício formal na proposta apresentada por outros poderes que não o Judiciário. Ainda, a reforma cria novos meios de acesso ao serviço público e tende a reduzir fortemente os cargos em que haverá estabilidade. Os concursos públicos e a estabilidade, deve-se ressaltar, são avanços da Constituição Federal de 1988. Os concursos são processos seletivos, democráticos, transparentes, comprovam a qualificação e o conhecimento de maneira impessoal, rompendo a prática de indicações, nepotismo, trocas eleitorais, etc. A estabilidade do servidor público busca dar mais liberdade para os concursados para atuarem de forma técnica,
sem a necessidade de consentir com todas as práticas de seus superiores. E já existe, deve-se deixar claro, a possibilidade de demissão dos servidores, sendo que, desde 2003, foram demitidos 7.766 servidores federais, sendo 566 em 2018, por exemplo. Esse número não está distante de outros países, levando em conta a quantidade de servidores, como é o caso do Canadá, em que houve uma média de 130 demissões ao ano entre 2005 e 2015. Logo, deve-se questionar se são desejáveis servidores públicos ou servidores políticos para compor o Estado brasileiro e atuar nas políticas públicas diversas. As novas formas de concurso são ainda pouco claras e podem trazer prejuízo à atratividade do setor público e logo à qualificação dos quadros. A perda de estabilidade para parte dos servidores cria uma classe mais prestigiada do que a outra. Esses dois pontos não condizem com a necessidade de criar um clima organizacional mais saudável. Outro problema é que a reforma daria mais poderes à presidência da República para realizar mudanças organizacionais, podendo extinguir carreiras e organizações, o que não faz nenhum sentido em termos de gestão. A reforma propõe também a criação dos cargos de liderança e assessoramento, em detrimento do DAS e do FCPE, algo na linha contrária feita até hoje, tentando dar estabilidade e incrementar a profissionalização das atividades de Estado. Ainda o acesso transparente e meritocrático a cargos também faz parte de um bom clima organizacional, o que tende a piorar com essa medida. Outra questão, a PEC 32 abre a possibilidade para acumulação de cargos para carreiras menos prestigiadas, o que aumenta a possibilidade de interferências privadas e conflitos de interesses para esses cargos e reduz para carreiras de Estado sem transição, além de permitir acumulação para militares. A PEC 32, ao mesmo tempo, parece influenciar no nível de intervenção estatal, reduzindo-lhe o que não cabe na matéria. Por fim, parece que a proposta inclui a ideia de modificação do Estado do Bem-Estar Social proposto pela Constituição de 88. Para implementar esse Estado do Bem-Estar Social, é necessária a construção de uma burocracia estatal qualificada e prejudicada, o que parece ser o contrário do intuito da PEC 32. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Desculpem por ter passado um pouco do meu tempo, mas enfim, eu tinha aqui, como diria o Nelson Rodrigues, né, o diabo está nos detalhes, né, então eu tinha que apresentar os detalhes da PEC 32 para que a gente pudesse debater. Obrigado, professor Oreiro. Na verdade, o professor Oreiro passou um pente fino na PEC 32, trouxe, inclusive, os problemas, levantando, né? O que a gente pensava que era uma mensagem a Garcia, uma mensagem que leva uma dificuldade na implementação, desde que se fosse boa, mas pelo que o professor Oreiro nos coloca, é mais para o cavalo de Troia que nós estamos enfrentando agora aí, do que a mensagem a Garcia, né? E para debater um pouco esse assunto, né, trazer as suas luzes para esse tema, né, que vocês viram que é bastante complexo e difícil, né, envolve situações bastante delicadas, né, porque nós vivemos num país onde é necessário um pouco de burocracia, né, não tenha dúvida, né, mas também usar de outros elementos, né, para simplesmente desqualificar o trabalho é complicado. Então, eu queria passar a palavra agora, nesse momento, para o professor Consentino, que ele vai fazer as considerações dele. Eu já tenho algumas perguntas para fazer para o Oreiro. Eu vou passar para o Consentino primeiro, depois eu passo para o Felipe. Com a palavra, você, Consentino. Bom, muito obrigado por me deixar começar com esses comentários. Oreiro, parabéns pelo exame aprofundado que você fez dessa PEC. Eu diria que nós temos a primeira coisa que se disse que foi muito importante, que foi que ela está mal concatenada, né? É verdade. Essa PEC está redigida de uma forma muito confusa e tem um erro de outras tentativas de governo para fazer reformas, que é deixar para mais tarde a definição daquilo que realmente importa, né?
Então, a lei complementar, ou as várias leis que vão aparecer aí, elas vão realmente definir o que está escrito aqui, porque aqui não se tem uma noção clara do que é o que, né? Eu não consigo discordar de você na tua avaliação geral. Realmente, nós temos aqui uma questão de uma alteração profunda, muito grande, realmente, na maneira como servidores públicos e como a administração federal, não a federal, em todas as administrações, estão sendo tratados na Constituição. A PEC já passou pela Comissão de Justiça, né? Então, já tivemos algumas alterações que você poderá observar, que não foram muitas, mas certos princípios que estão agora, que foram acrescentados aqui, alguns princípios novos da administração, eu acho que a CCJ retirou, e as ambiguidades que ele trazia. Outra coisa que está no parecer também da CCJ é que... Eu só fiz a avaliação do texto original, está, Constantino? Do texto original, sim, sem dúvida. Só o texto original. Mas eu digo, já existe um outro texto, né, examinando a tramitação como ela anda. Idealmente, nós poderíamos estar examinando o substitutivo do relator propriamente dito, né, aquele que já avaliasse as questões de mérito. Então, logo adiante, vamos ter a oportunidade de ver o que o conjunto dos parlamentares na Câmara já acrescentaram. Mas, em relação ao fato de não incluírem membros de poder dentro disso aí, o que foi alegado é que existe uma discussão se caberia ou não ao Congresso, ao Legislativo, interferir em regulamentos que afetam os outros poderes, né? Mas que estaria aberto às emendas parlamentares que viessem a ser colocados, né? Eu tenho ainda, dentro disso aí, isso não foi mencionado, você claramente levantou a questão ao falar sobre esses assuntos todos, mas é a questão dessa legislação que vai sair, que me parece, inclusive, que ela depende de uma multiplicidade de leis estaduais e municipais. Quer dizer, você pode imaginar, então, quer dizer, nós vamos ter, ao longo de muito tempo, né, novas leis estaduais. Você vai ter um estado diferente do outro. Se caso já tenha saído a lei complementar que define os critérios daquilo que são as carreiras típicas de estado, que são apenas critérios, né? Você vai ter os estados enquadrando carreiras diferentemente, 27 enquadrando diferentemente essas carreiras de estado e criando uma discrepância que é curiosa. Nos municípios, não consigo nem imaginar a forma como isso aí poderia acontecer, né? Quer dizer, se eu não estou errado, eu não vi em nenhum dos pareceres que eu li uma crítica a essa coisa, mas essa coisa é um inferno, né? Se assim for realmente, né? Isso aqui tudo. Agora, um pouco da história. Eu li um outro trabalho que você fez com esse seu orientando aí, em que você traz alguns dados sobre de que maneira o Estado brasileiro, os servidores públicos brasileiros, se inserem no conjunto de outros países do mundo em termos de participação, dos servidores públicos nos empregados do setor, dos empregados em geral, quanto do PIB que os servidores públicos consomem com os seus salários, e o índice de corrupção associado também à presença de servidores públicos, que você colocou no outro trabalho, que foi muito interessante, que a gente imagina que um economista gostasse de ver, né? Isso aí, tudo foi feito, e agora, olhando para trás, né, em contraposição a um trabalho do Banco Mundial, na verdade, 2 trabalhos, né, em que eles, lá em 2017, quando se iniciou essa onda de reformas a partir da Previdência, e que teria se continuado, não fossem as circunstâncias políticas, né? Aquele foi o trabalho lá do grupo aqui, um ajuste justo, análise da eficiência e equidade do gasto público do Brasil. Esse foi o nome do título que teve o trabalho do Banco Mundial, e que depois, eu acho que em 2020, ele foi complementado por um outro, que aí já com a nova diretora para o Brasil, que deve ter assumido em 2020, que se chamou Gestão de Pessoas e Folha de Pagamentos no Setor Público Brasileiro,
o que os dados dizem. E mais ou menos diziam essa mesma coisa, a discrepância que havia entre os salários dos funcionários, dos servidores públicos e o setor privado, a apropriação que se fazia de todo tipo de benefício, né, principalmente centrado, é claro, nos poderes, não no executivo. O fato de que servidores com muito baixa qualificação no Brasil recebiam salários muito altos. E por aí eles iam, né, preconizando alguns limites para essa coisa toda, mais ou menos na linha do que hoje existe, em termos de uma legislação infraconstitucional, que já está disponível e que, como você disse em algum ponto da sua apresentação, dispensaria uma PEC se fosse o caso de sanear esses aspectos da participação dos servidores públicos na administração. Eu acredito que um ponto importante aí, e que você que você descarta como sendo importante, mas eu acho que cedo ou tarde a gente vai ter que lidar com isso, é a questão das carreiras típicas de Estado. Não que devêssemos tê-las deixado para uma lei complementar, né? Eu fiz umas anotações aqui que eu estou procurando, que eu acho que eu... sim, típicas de Estado, né? Típicas de Estado, a lei complementar vai definir critérios, né? Então, nós temos aqueles caras que são a burocracia pura, né? Aquilo que representa o Estado brasileiro, que não representa o governo brasileiro do momento, né? Que não é a força política que esteja no poder, né? Então, nós temos coisas engraçadas. Eu pensei em caso de colegas, por exemplo. Nós temos um economista do IPEA. O indivíduo, no decorrer de sua carreira, adquire um conhecimento especializado sobre o Estado brasileiro, enfim, ele é um estudioso importante daquilo ali, mas ele não pode ser quer dizer, eu digo, ele não pode ser demitido em função de alterações ou avaliações, ou enfim, um economista recém-formado, que não conhece aquilo tudo, não poderia realmente substituí-lo. Então, eu acho que aí está uma grande dificuldade em diferenciar. Agora, já eu acho que um médico poderia ser realmente substituído, mesmo porque ele pode arrumar um outro emprego, ele pode querer sair, ele pode estar, digamos, fazendo corpo mole no seu trabalho. Então, essa distinção de carreiras, eu acho que cedo ou tarde vai ter que acontecer. E isso esbarra um pouco nessa noção de estabilidade, porque esses indivíduos deveriam poder ser substituídos em função de melhorias tecnológicas, em função de formação melhor, em função de avaliações periódicas, em função até, digamos, da obsolescência de uma dada carreira no serviço público, né? Uma coisa que faltou tocar aqui também, em termos de críticas, que são críticas que eu considero razoáveis à situação do funcionalismo, à situação do conjunto de servidores, é um número excessivo de carreiras. Existe no Brasil, sei lá, 330, 340 carreiras no serviço público que foram sendo criadas em função de necessidades dos órgãos públicos e que hoje o indivíduo se sente protegido. Ele não faz nada além daquilo, porque qualquer coisa que peçam para que ele faça seria desvio de função. Então, isso aí também eu não vi muito de como essa PEC lidou, até porque essa PEC tem a pretensão, né, de só afetar os novos entrantes na carreira. Uma outra coisa que eu acrescentaria ao teu raciocínio de que criamos dois estamentos, dois grupos de funcionários públicos, né, a partir do tempo daqueles que têm vínculo por tempo determinado e aqueles que seriam tipos de Estado. Eu diria também que o fato de isso aí, esse conjunto de novas regras, só se aplicar aos que vão entrar deste ponto em diante, ou, eventualmente, desde o ponto em que a lei complementar sair, porque não há como você legislar sobre o vínculo por prazo indeterminado e não definir antes o que seria o tipo de Estado, porque quem é quem nessa história, não é? É que
haverá um momento em que conviverão indivíduos que foram admitidos no serviço público em data anterior e que têm alguns benefícios que serão mantidos, e aqueles novos indivíduos. Então, haveria, naturalmente, como já existe hoje, em certos casos, mas é mais restrita a situação, haveria um conflito de interesse e uma briga, digamos, entre grupos dentro de uma mesma carreira, ou dentro de carreiras que provavelmente seriam mais abrangentes do que elas são hoje, né? Dado que hoje nós temos um excesso de carreiras. Eu acredito que isso aí seriam as principais observações que eu teria para fazer, porque realmente você fez um trabalho detalhado, você foi artigo por artigo. Existem esse parecer, por exemplo, da CCJ já não permite que o presidente, por decreto, extinga autarquias, empresas públicas. Já morreu também, considera-se que essa estrutura básica do Estado é uma decisão a ser tomada em conjunto com todos os poderes, e com o legislativo particular. Então, essa coisa já foi colocada de lado. Mas, no geral, realmente existe um problema grave aí dessa troca de indivíduos, a troca da burocracia em função de quem esteja fazendo as indicações do momento, né, em função da questão do governo. Isso aí realmente é uma coisa muito complicada e implica um pouco essa questão das carreiras típicas de Estado. Eu acho que essa, sim, eu acho que só as típicas de Estado deveriam ser preservadas. Agora, eu acho que a carreira típica de Estado não deveria ser conceituada a partir de uma dada função do governo, mas eu acho que poderia ser conceituada também a partir do órgão para o qual aquele indivíduo trabalha. Por exemplo, o Ministério do Planejamento, ou IPEA, alguém que detém um conhecimento grande da realidade nacional, que deveria não só deixar que essa experiência fosse perdida por ser demitido ou substituído, nem levar essa informação para o setor privado, em que isso aí poderia ser mal aproveitado. Eu acho que seria por aqui, eu acho que estou disposto a responder perguntas, se for o caso, mais adiante, mas dou parabéns ao Oreiro, realmente você virou um especialista, você virou um jurista de primeira linha ali, em todos os detalhes ali que você levantou. Eu acho que, bom, uma hora dessa eu talvez leia o teu texto, se você mandar a cópia disso aí, para ver onde é que eu, como tenho alguma experiência com eu mando para o Daniel. Com fazer leis, embora eu seja um economista, né? Eu acho que algumas coisas ali foram talvez um pouco interpretadas erradamente ou com muita ênfase em certos aspectos que poderiam ser vistos diferentemente. Mas muito obrigado pela bela apresentação e parabéns. Obrigado. Eu vou aproveitar agora, passar já para o Felipe, aí depois o professor Oreiro faz os comentários, ok, professor? Felipe, com você agora. Boa noite a todos. Oreiro, muito bom, parabéns de novo. Satisfação estar com você aqui, meu parceiro de debate quase que cotidianos, posso dizer assim. Vamos lá. É o seguinte, bom, Oreiro, isso que o Constantino falou, a CCJ já tirou aqueles três empecilhos que você mencionou, da subsidiariedade, morreu, a questão do presidente poder fazer o que quiser, morreu, e aquele negócio do servidor não poder ter uma outra atividade remunerada também saiu. Quer dizer, os três foram três vetos que esse parecer do relator da CCJ apresentou. Naturalmente, o projeto está parado na comissão especial. Dia 24, agora, eles pediram que o TCU dissesse qual é a metodologia para se calcular a economia que será auferida com esta reforma. Então, eles estão na fase de pedir metodologia para avaliar a economia. E aí começa a minha observação. O que nós ouvimos é que essa reforma vai trazer R$1 trilhão de poupança para o setor público. Aí eu fiz uma continha, e a minha continha diz o seguinte: se a folha de pagamento cresce 1,6% ao ano, é um número que eu achei razoável, porque historicamente é mais ou menos isso, para você ter 1 trilhão em 10 anos, a reforma tem que tirar 10% da folha de pagamento. Não é trivial você tirar 10% da folha de pagamento. Ou seja, você pegar a folha de pagamento tamanho 100 e transformá-la em 90,
não é trivial fazer uma atividade dessa. Nós temos um condomínio que tem 220 apartamentos. Nesse condomínio foi decidido, em 1988, que alguns moradores, cerca de 30%, não vão pagar a taxa de condomínio. São os pobres. Essa mesma assembleia, né, do condomínio disse que todos vão ter direito à saúde, todos vão ter educação grátis, todos vão ter segurança, todos vão ter sistema legislativo, todos vão ter judiciário, todos vão ter fiscalização ambiental e etc. Então, você tem um Estado que é do tamanho do mundo. Esse Estado não é liberal. Esse Estado não é liberal. Vamos deixar isso bem claro. Chegamos nessa reforma, onde, pretensamente, aí, Oreiro, eu vou contrariar você um pouco, quer dizer, eu vou encaminhar ao contrário, como dizem os parlamentares, isto não é uma iniciativa liberal, desculpe. Porque, se fosse uma iniciativa liberal, a proposta deste governo para o Estado, estou usando a sua nomenclatura, eu acho que você está certo nisso, a proposta do governo para o Estado, de tal sorte que o Congresso analisasse, seria para reformular a estrutura do Estado. Uma vez reformulada a estrutura do Estado, você pode e vai, por decorrência disso, chegar à proporção de pessoal que seria natural de um Estado reformulado. Mas não. Eles deixaram a estrutura do Estado intacta e querem fazer aquela estrutura funcionar, só que mais baratinho. Eles querem fazer mais baratinho, eles querem cortar 10% da folha. E fazem isso de uma maneira, a meu modo de ver, muito perniciosa para o longo prazo. Essa é a minha grande crítica. Não é uma proposta liberal. Os liberais, na tradição de John Locke, jamais proporiam um Estado fraco. O Estado liberal é pequeno, sem interferência nos sinais de mercado, mas regulador. Ele é regulador e forte. Nesse sentido, ele tem que ser forte. E o forte quer dizer competente. O Estado brasileiro é competente. Se nós analisarmos que o Estado brasileiro gira cerca de 90% da dívida e não há nenhum problema no mercado de capitais, o sistema bancário não tem nenhum problema de quebra de bancos, os brasileiros não pensam mais nisso, foi do passado, mas hoje o sistema bancário é absolutamente sólido. Nós temos um Ministério Público que até prendeu o presidente da República. Temos um Ministério Público que prendeu o Ministério da República, que é um negócio que poucas nações podem apresentar um histórico desse. Ou seja, eu posso ficar aqui dizendo vários atributos que corroboram com um Estado público muito eficiente. O Estado público é eficiente, ele gasta desde 1997, o Estado do governo, agora eu vou falar do governo federal, que eu sei o número de cabeça, ele gasta 4 ou 3,9% do PIB constante. Ele não foi para lugar nenhum, ele não tem tendência de aumento de gasto. Então, eles querem economizar algo que não tem tendência de gasto. Bom, se querem fazer isso, seria necessário, volto eu, a reestruturar o Estado e não a pagar pouco para manter o Estado grande com um serviço de pior qualidade. Porque, você bem disse, você acabou de dizer ainda há pouco na sua apresentação, que o que se espera é que, se essa reforma prevalecer, o estímulo à atratividade para o setor público vai cair muito. É o salário eficiência. Tem a tese do salário eficiência. O salário eficiência, se você quer conseguir uma boa empregada, vou usar um termo aqui mais coloquial, você põe um salário de R$5.000. Olha, certamente vai aparecer de tudo na sua porta, inclusive as melhores empregadas da cidade. Agora, se você puser um salário de R$800, vai aparecer o que há de pior, né? Quer dizer, então, essa é um pouco a história desta reforma que está sendo proposta. Será um risco para o médio prazo brasileiro. Nós teremos um Estado cada vez mais enfraquecido. E o Estado enfraquecido, e do tamanho grande como ele é um suicídio. Você tem um Estado grande com um aparato funcional fraco, sem capacidade. Eu não consigo imaginar o que seja um Banco Central com incapacidade de fazer fiscalização bancária. Isso é um desastre, É disso que nós estamos falando, tá certo? Quer dizer, a proposta, finalmente, a proposta que o governo está fazendo é para reduzir a folha de pagamento, ganhar espaço para poder fazer investimento, para poder tirar os pobres da pobreza, e aí diminuir o gasto com assistência. Mas o que vai acontecer é o contrário, né? O que aconteceu aí?
Foi uma mosca que veio aqui, estava me enchendo o saco. De repente, o cara começa a dar pancada. Foi uma mosca. Mas voltando à reforma administrativa, o que eu quero assinalar e reforçar o seu ponto é, primeiro, ele não é liberal. Ele pode ser, eu vou chamar de executivo de boteco. É uma reforma de executivo de boteco. Ou seja, eles pensam que o botequim tem que gastar pouco para o pessoal. E aí é isso que eles querem. Chegaram a dizer, sabe, que é uma coisa... Um desses secretários que já se demitiu chegou a dizer o seguinte: não, porque o setor público contrata um servidor para a vida inteira. Eu fiquei olhando para aquela frase, eu não estou entendendo o que esse cara está falando, porque quando o setor privado de empregos contrata alguém, o setor privado, esse cara é para a vida inteira. Ele pode mudar de empresa e tal, mas ele é para a vida inteira, porque ele vai aposentar no INSS. O servidor público, hoje que for contratado, ele já está no INSS. O regime dele previdenciário é igualzinho do INSS. Então, eu não sei o que quer dizer contratar para a vida inteira. São frases ditas que parecem fazer sentido na cabeça das pessoas mais leigas. E aí eu incluo os parlamentares. Infelizmente, os parlamentares não têm o mínimo de reflexão para entender o que eles estão votando. Eles votam naquilo que é aparente. A questão aparente é que é muito perigoso. O que é aparente? Aparente é que eu vou gastar menos e vou gastar mais para gerar atividade econômica que vai reduzir a pobreza. Essa frase dita assim, ninguém é contra. Entendeu? Agora, vocês têm que dizer para o seguinte: olha, quando você fizer isso, você vai enfraquecer o Estado vai gerar o Estado vai ser um gerador de risco, esse risco vai gerar queda do investimento contrário àquilo que você quer. Quer dizer, é esse que eu acho que é a nuance que está, digamos assim, em cima desta reforma administrativa. Infelizmente, eu devo dizer com muita ênfase, nós, economistas e alguns brasileiros, estamos discutindo um disparate desse. Eu acho que isso é um disparate, literalmente é um disparate. Obrigado, Bergo. Desculpe se eu fui longe demais, mas a ideia era só dar uma visão geral. Não foi longe. Inclusive, essa mosca espiã que entrou lá no Oreiro, eu acho que tem nome e endereço, né? Mas você acabou até respondendo a pergunta de um dos nossos que estão nos ouvindo. Ele perguntou, Alexandre Fernandes, em resumo, a PEC traz, em essência, a diminuição do Estado? Eu já vou passar por Oreiro, já coloca uma outra pergunta do Hércules Tramontano, que pergunta: professor Oreiro, essa PEC facilita muito a prática de atos em favor da corrupção? Você concorda? Agora fica livre aí para matar essa mosca e para falar o que você quiser, tá bom, Oreiro? Estamos à escuta. Tá bom, muito obrigado. Mas peraí, a mosca está por aí? Não, ela já fugiu. Eu estou achando que é um drone do Paulo Guedes, entendeu? Eu acho que é um drone, entendeu? Mas falar do aniversário dele, dá nisso, tá bom? Pois é, né? Pois é. É um drone do Paulo Guedes. Mas, bom, agradeço ao presidente Bergo, agradeço os comentários do Vicentino e do Felipe. Bom, eu concordo inteiramente com o Felipe que essa PEC é um disparate, né? Quando eu estava pensando na apresentação que eu ia fazer, né, eu tinha duas estratégias, né? Eu tinha uma estratégia que era a de enfatizar o caráter mais prejudicial, do meu ponto de vista, dessa PEC, que é justamente enfraquecer a divisão entre Estado e governo, porque isto significa a destruição do Estado e mais, dá poderes quase ditatoriais ao presidente da República e aos políticos. Tá? Quer dizer, isso favorece, isso é profundamente antidemocrático e, respondendo ao nosso espectador, né, se essa PEC favorece a corrupção, sim, favorece a corrupção. Quer dizer, o Felipe colocou uma coisa muito interessante. Foi a autonomia do Ministério Público que permitiu que um ex-presidente da República fosse preso. Se de maneira justa ou não vou entrar no mérito, tá? Mas foi a autonomia do Ministério Público. Dois presidentes, dois. Dois. Tá? Então, assim, por outro lado, é possível ter vozes críticas
ao governo federal partindo de um funcionário público federal que sou eu. Eu sou professor da Universidade de Brasília. Consentino, provavelmente minha carreira não seria carreira típica de Estado. Por quê? Porque a função de universidade pode ser feita pelo sistema privado também. Ué. Tem as PUCs, que são muito boas. Né? Então, não é uma carreira típica de Estado. Agora, eu posso dizer o que eu penso, né, do presidente da República, do ministro da Economia, sem, obviamente, ofender a honra deles, que aí sim seria crime, mas eu posso criticar abertamente o Guedes, aliás, é meu esporte predileto, né, nos últimos 2 anos, né, tem sido criticar o Paulo Guedes, dia sim, outro também, aí simplesmente não está nem aí, porque o Guedes está pensando de mim ou deixa de pensar. Mas você imagina, aprovando essa PEC 32, digamos que valesse retroativo. Não deve valer, ok, não vai ser retroativo, eu vou ter minha estabilidade até o dia que eu aposentar. Aí eu não vou poder emitir publicamente as minhas opiniões, eu vou ter que ficar me policiando. Não, será que se eu falar, o ministro não sei o que da educação vai querer pedir a minha cabeça para a reitora da UNB, etc, etc. Como, eu digo, o Paulo Guedes fez comigo no IBMEC, quando eu era funcionário do IBMEC. Ele queria me demitir do IBMEC, ele que era o dono, porque eu pensava diferente dele. Porque era economista keynesiano, ele não aceitava isso. Eu tinha sido contratado pelo Fernando de Holanda Barbosa. Quem me segurou foi o diretor da faculdade, com o professor Antônio Freitas. Disse que não aceitava. E sabe qual foi a solução de compromisso? Me tirar do departamento de economia e me botar no departamento de administração, para não ser demitido. Por discordar ideologicamente do Paulo Guedes. É essa pessoa que está formulando essa PEC. É um homem profundamente autoritário. No fundo, o Guedes achava que com Bolsonaro ele finalmente teria um Pinochet para chamar de seu. Então, assim, o maior perigo que eu vejo nessa PEC é você eliminar a distinção entre Estado e governo. Quanto à questão da economia, quanto vai se economizar, quer dizer, esse número, eu não vou dizer a expressão popular que se diz de onde você tira esses números, né? Você tira esses números lá do, sei lá de onde, né? A gente viu na reforma da Previdência que toda vez que o Congresso Nacional solicitou ao Ministério da Economia os modelos, as previsões, a metodologia de cálculo da economia da reforma da Previdência, qual foi a resposta do Ministério da Economia? Nenhuma. Tem até hoje um requerimento do senador José Serra pedindo esclarecimentos ao ministro da Economia sobre a economia da reforma da Previdência. Mesma coisa com a reforma administrativa. 1 trilhão, pode ser 10, pode ser 10, pode ser 20, 100 trilhões, enfim. Qual o número que o Paulo Guedes quiser? Quer dizer, o Paulo Guedes vive num mundo, do universo paralelo dele. Quer dizer, essa semana ele veio com a ideia de que não, vamos fazer uma moeda no Mercosul, uma moeda única, que o Brasil vai ser a Alemanha do Mercosul. Eu pensei, esse cara nunca foi à Alemanha, né? Onde já se viu a Alemanha exportadora de soja e minério de ferro? Eu não conheço, essa Alemanha eu não conheço. Então, assim, eu não quis, Constantino, entrar na questão de mas no serviço público os funcionários ganham mais que no serviço privado. Quer dizer, esse estudo do Banco Mundial foi muito mal feito, foi encomendado pelo próprio governo, que a gente sabe. E desconsidero uma coisa que eu venho debatendo com o Felipe Ohana e com o Carlos Eduardo há algum tempo, que é o raio da pejotização. Como você tem os profissionais liberais no Brasil, economista, advogado, enfim, recebem como PJ, então eles não recebem salário, eles recebem lucro, que, aliás, é isento de tributação. Então, o que acontece? Quando você faz esses estudos, vou comparar o salário do economista do setor público, do professor Oreiro, com o salário do Marcos Lisboa, no INSPER. Eu não sei qual é o salário do Marcos Lisboa no INSPER, deve ser menor que o meu, aposto. Mas aí ele recebe lucros e dividendos, que não é salário. Ele é muito mais rico do que eu. Eu garanto para vocês que ele é muito mais... Não sei quanto Marcos Lisboa ganha, mas ele é muito mais rico do que eu. Mas você tem, no fundo,
o que acontece é que no sistema tributário brasileiro, né, você só tem incentivo para, quer dizer, desculpe, só parece mesmo como salário alto os salários dos servidores públicos, porque os profissionais liberais do setor privado recebem com PJ, que não é salário, é lucro. Mas, no fundo, eles estão fazendo a mesma atividade que um professor faz numa universidade federal ou que um médico faz num hospital universitário, mas só que estão recebendo como lucro, não como salário. Então, esse tipo de estudo do Banco Mundial é realmente feito, quer dizer, tem agenda escondida. E aí, Felipe, eu vou discordar um pouco de você. Eu concordo com a tua abordagem de que é o seguinte, olha, a gente tem que definir o papel do Estado. Eu e você temos visões diferentes sobre o papel do Estado. Você quer um Estado liberal, que seria um Estado menor, não tem política de transferência, ou pelo menos tanta política de assistência social, etc., etc. Eu sou um keynesiano social-democrata, desenvolvimentista, eu acho que o Estado tem que regular a demanda, com política fiscal contracíclica, ele tem que fazer programas de assistência social, como se faz nos países da Europa setentrional, e como nós ainda estamos num estágio médio de desenvolvimento econômico, o Estado ainda tem um papel importante no desenvolvimento de longo prazo. Então, a gente discorda sobre qual é o tamanho do Estado que a gente quer. Não? Mas eu concordo que esse é o debate que deveria ser feito. E, a partir daí, você tira... Então, bom, uma vez definido o tamanho do Estado, define-se, por regra implícita, qual é o número de funcionários que esse Estado vai ter. Ponto. D'accord. Mas essa agenda oculta, ela percebe que não tem espaço político para você fazer essa discussão. Se você fizer essa discussão, né, digamos, foi eu e você no Congresso Nacional, se eu vou defender a minha posição, você vai defender a tua. Honestamente, de forma clara, nítida e transparente. Eu aposto uma garrafa de vinho com você que eu ganho. Não porque eu seja melhor que você, mas porque eu tenho certeza que a minha posição reflete mais a média ou o eleitor mediano brasileiro do que a tua. Okay? Então, qual é a estratégia? A estratégia é minar por dentro. É a estratégia Guedes. Você pode, enfim, pode chamar ele de liberal moleque, mas é a estratégia Guedes. Ou seja, você diz para o público, como ele, agora o Guedes virou o maior defensor do Estado do bem-estar social, quer dar Bolsa Família ampliada, né? Agora parou de falar que problemas de doméstica aí para querer viajar para Miami, agora o Guedes virou um defensor dos pobres. Né? Mas mina por dentro. Você destrói o Estado por dentro. Essa é a agenda oculta que está nessa PEC 32. Né? E que tem muitos interesses empresariais. Oreiro, me permite um comentário. Oreiro, me permite um comentário. Eu só vou fazer um adendo do que você está dizendo. Eu acho que o que não percebem com a agenda escondida é que o enfraquecimento do Estado vai enfraquecer o sistema de governo. Isso é que eles não percebem. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto que, a mim, me preocupa mais. Ou seja, enfraquecendo o Estado, porque você vai ter reduzida a atratividade de pessoal, a capacidade de governar cai rapidamente porque os riscos vão aumentar. E quando os riscos aumentam, a estabilidade política vai junto. Quer dizer, é essa que eu acho que é o ponto que eles não entendem. Eles acham que fazer um governo grande, como você está dizendo, que defende a sociedade, aspas, mas fazer barato, você percebe que é isso que os congressistas vão engolir sempre. Eu posso fazer a mesma coisa mais barato. Olha que frase fantástica. Essa frase é fantástica, é imbatível essa frase. Entendeu? Só que eles não percebem que, ao fazer isso, no passo seguinte, o governo fica fraco. É isso. Concordo. Eu acho, é por isso que a minha ênfase nesta apresentação foi a de justamente mostrar que esta PEC está destruindo o Estado, está tornando os servidores públicos servidores políticos. Né? O que é, primeiro, algo que atenta contra a continuidade do Estado, e, segundo, é extremamente antidemocrático. Porque quem está no poder vai poder se perpetuar no poder o resto da vida, porque vai usar o aparato do Estado. Imagina, se a gente já sabe os estragos que o atual presidente está fazendo. Né?
na Polícia Federal, no Ministério Público, etc, etc. Agora, você imagina com a PEC 32, aprovada, com os poderes muito ampliados. Quer dizer, o que nós vimos, os depoimentos que nós vimos na CPI, inclusive de um servidor público, não vou citar o nome, né, dizendo que foi alvo de pressão para facilitar a venda de uma vacina, etc, etc. Se esse sujeito não tiver estabilidade, esse sujeito cede. Vai aumentar muito a corrupção. Entendeu? Então, assim, é impressionante que nós... Assim, eu digo que é o seguinte, essa reforma é pré-Getúlio Vargas, né? Porque quem instituiu, né, começou a instituir o serviço público weberiano no Brasil, que é uma coisa antiga, isso estamos falando do Estado britânico do final do século XIX e do Estado prussiano, de Bismarck, né? Isso é uma coisa lá do final do século XIX. Tem nada a ver com comunismo, né, que agora virou moda no Brasil. Todo mundo é comunista, né? Inclusive eu sou comunista, devo ser, entendeu? Devo ser comunista, porque eu discordo do Guedes e do Bolsonaro, então eu sou comunista. Tá? Então, mas a gente está voltando para no fundo, é uma reforma para voltar para a República Velha. Olha só, estamos discutindo o fim da estabilidade do servidor público, estamos discutindo voto impresso. Porra, isso é República Velha. É República Velha. Não tem, é isso que está se propondo, o retorno à República Velha. Né? E mais com o agronegócio, quer dizer, a soja substituindo o café. E eu queria comentar aqui, só a enriquecer mais a colocação do professor Carlos Eduardo, que está dizendo que, parabenizando o professor Oreiro, porque ele desmascarou a PEC 32, e também, qual seria... bom, acho que isso já foi bem claro, qual a proposta da PEC, economizar recursos financeiros não tem sentido, como mostrou, né? Então, já o professor Carlos Eduardo já colocou aqui em síntese, mas a gente está caminhando para o final da nossa apresentação. Eu acho engraçado que o professor Oreiro colocou uma situação aí que liga essa reforma administrativa à reforma tributária, né? Porque na reforma tributária, eles criam um dividendo. Aí fala, todo mundo PGTJA, agora vou cobrar dividendo, né? Então coloca todo mundo para ser pessoa jurídica e agora cobra dividendo que não cobrava. E diz que antes não cobrava. Na verdade, a gente sabe muito bem, quem entende um pouco, esse valor já é cobrado dentro do próprio lucro da empresa, né? Mas é um discurso que vai colocando as várias reformas em situação frágil, né? Como a gente está bem colocando aqui. Ou seja, não existe uma consistência, né? A gente conversa sobre uma, sobre outra, todas é desse jeito. Vai dar água, né? E como diz o francês, né, ele, toda vez que começa a fazer algum tipo de atividade, ele pergunta a quem interessa, né? E a gente sabe a quem interessa e, infelizmente, o que a gente tem que defender realmente é a razoabilidade dessas decisões. Mas eu vou encaminhar a nossa live agora para os comentários finais do Consentino, comentários finais do Felipe Ohana e o fechamento do professor Oreiro com as considerações finais e, se Deus quiser, com a mosca morta. Viu? A mosca já foi embora. Professor Consentino, uma palavra. Não, eu só quero agradecer a oportunidade de ter participado desse debate. Eu só faria uma observação, quer dizer, pode ser que o Oreiro, nas suas considerações finais, responda a ele, inclusive. No que está escrito aqui, não tem nada dizendo que nós temos uma economia que não tem um objetivo fiscal aqui dentro. Isso aí está sendo dito porque sabe-se, né, ouve-se, né, fala-se que haverá uma economia, o TCU que quer saber quanto vai economizar, mas ninguém disse que vai economizar aqui. O que está escrito, as palavras não dizem isso aqui. Você não tem aqui um teto, que podia até ter essa PEC um teto para o tamanho da folha. Aí nós teríamos um caso concreto de mensuração do ganho. Mas não, ele só fala em novas modalidades de indicação de indivíduos, prazo determinado, prazo indeterminado, tipo de Estado, avaliação de desempenho, enfim, tira os penduricários, onde eles podem tirar penduricários ali, não pegaram ainda os outros poderes, mas eles já citam uma série de penduricários que teriam que ser extintos, etc. Enfim, isso tudo não está escrito aqui, né? Só para fazer essa observação. E, no mais, concordo que é uma mistureba de
de objetivos e de ideias, e aqueles princípios mesmo mostram o exagero que era essa PEC, que está querendo criar mais coisas. Enfim, foi uma coxa de retalhos. Basicamente, era isso aí. Muito obrigado por ter me escolhido para participar desse debate. Felipe? Bom, também agradeço a participação, agradeço o convite feito pelo presidente, pelo Beco, agradeço o Oreiro pela paciência, Consentino por dividir comigo o espaço. Eu só faria o comentário seguinte, Consentino. Se você olha a reforma da Previdência, ali também não está dito nada que eles vão economizar o tal trilhão, mas está lá. Eles cortaram um bocado de benefício. E o que está se fazendo com a reforma administrativa, bom, eu falei em 1 trilhão porque o Guedes falou em 1 trilhão. Eu não inventei esse número. Por isso que eu fiz a conta, para saber quanto teria que cortar, quantas cabeças teriam que ser cortadas, literalmente essa é a minha conta, para que desse 1 trilhão em 10 anos. A resposta é 100 servidores tem que cair para 90. Quer dizer, grosso modo, seria essa a conta que eu cheguei. Posso estar errado, mas, de toda maneira, eu só quero enfatizar que a posição do Oreiro acho que está perfeita, estou de acordo, acho que a reforma administrativa, como está, é descabida, haveria algum espaço para alguma coisa. Agora, honestamente, eu não vejo para quê. Ou seja, quando eu olho o Serviço Público Brasileiro, federal, agora estou falando do federal, eu olho o Serviço Público Federal, eu não vejo para que querem mexer nisso. Para quê? Olha a tendência de gasto, é estável. Olha a produtividade do setor público, está satisfatório, muito satisfatório, talvez os melhores do planeta, talvez seja os melhores do planeta. Por que querem fazer o que estão fazendo? Não consigo entender, só tem uma explicação, que foi o que nós chegamos aqui, querem enfraquecer o Estado. Por que querem enfraquecer o Estado? Para ver se arrumam recursos para poder fazer outros investimentos, porque, afinal de contas, gasto com o pessoal era o terceiro da lista, né? Era dívida pública, eles derrubaram a taxa de juros para 2% na marra. Olha o que está acontecendo agora. Se agora trazer a taxa de juros para baixo da taxa neutra, costuma dar isso aí, a teoria informa isso, a inflação volta. Eles fizeram a reforma da Previdência, agasalharam 120 bilhões de reais de subsídio ao setor rural e fizeram a classe média pagar esse percentual. Essa é a reforma da Previdência, que ainda temos que falar disso no futuro, certo? E agora reduzir a terceira conta, que é gasto com o pessoal. Quer dizer, só pela magnitude, porque, como diz o outro, o morcego não morde no joelho, ele morde no pescoço. Onde tem sangue, ele vai buscar, onde tem dinheiro é no pessoal. Então, eles vão tirar do pessoal, vão enfraquecer o Estado, e isso vai gerar, meu modo de ver, no futuro, caso prevalecer. Você acha que não vai prevalecer? Quer saber o que eu acho? Eu acho que essa reforma não vai andar. Agora, e se prevalecer, eu acho que nós teremos uma situação caótica do ponto de vista político no futuro. Estados e mais estados, governos e mais governos, desculpe, sendo enfraquecidos pelas incertezas e pelos riscos que isso vai advir. Bom, muito obrigado, Oreiro, muito obrigado, Berro, obrigado, Consentino. Boa noite, então. Obrigado, Felipe, Consentino. E resumindo o que o Felipe está falando, resumindo a palavra passar boiada. Já ouvi falar isso em algum lugar, passar boiada, viu? Eu vou passar, para não passar boiada, eu vou passar a palavra para o professor Oreiro, os seus comentários finais. Bom, antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez ao convite do presidente Bergo para estar aqui hoje. Agradeço os comentários do Consentino e do Felipe Ohana. E eu queria, na minha fala final, enfatizar também esse ponto que o Felipe Ohana comentou sobre a eficiência do Estado brasileiro. Eu acho que o maior inimigo da reforma administrativa foi a pandemia do Covid-19, porque ela mostrou que o nosso sistema único de saúde, apesar de todos os esforços do presidente da República em boicotar a campanha de vacinação, está sendo um sucesso. O Brasil começou a vacinação depois dos países europeus, né? Nós já estamos com uma proporção da população com a segunda dose já próxima de países como a Espanha, que começou antes de nós. A capacidade de vacinação no Brasil, se a gente estivesse operando em capacidade máxima, ou seja, se as vacinas tivessem sido compradas em setembro de 2020, quando a Pfizer ofereceu, né, e o presidente não comprou, é de 5 milhões de doses por dia. 5 milhões de doses
significa que nós podemos vacinar até 150 milhões de pessoas por dia. 150 milhões de pessoas por dia significa que em 45 dias toda a população brasileira teria recebido a primeira dose e passado os 2 meses ou 3 de intervalo com a segunda dose, em outros 45 dias toda a população brasileira receberia a segunda dose. Com isso, nós poderíamos já ter resolvido o problema do Covid-19. Isso é o Sistema Único de Saúde. Ele funciona. Né? Ao contrário das críticas que as pessoas fazem, né? Que são críticas descabidas, se eu for atropelado numa rua de Brasília, vai vir uma ambulância, tá? do SAMU e vai me levar para um hospital, ou um hospital público ou um hospital do meu plano de convênio. Vai ter nessa ambulância todo o equipamento necessário para garantir que eu chegue em segurança até o hospital e posso fazer os primeiros socorros. Né? Isso, nos Estados Unidos, não tem. E com isso eu vou terminar a minha fala. Há uns 2 ou 3 anos atrás, um turista norte-americano sofreu um acidente, foi atropelado no Rio de Janeiro. Tá? Isso saiu, inclusive, no jornal Globo. Foi atropelado, foi levado pelo SAMU para um hospital público do Rio de Janeiro, onde ele foi tratado, foi tal. E aí, quando o médico foi lhe dar alta, o americano perguntou, quanto é que eu estou devendo? Aí o médico ficou assim meio perplexo, não estava entendendo qual era a pergunta. Como assim está me devendo? Não, quanto é que eu tenho que pagar? Falou, nada. Mas como nada? Não, nada. Não, mas eu quero pagar. Não, você não pode pagar. Isso aqui é de graça. Não, mas eu sou americano. Meu amigo, o sistema é universal. Nós temos algo que o Biden está lutando para implementar nos Estados Unidos. Que já era para ter sido feito pelo Roosevelt lá atrás, depois, isso é motivo de outra live para explicar por que ele não fez, né? Mas nós temos esse sistema. Poucos países no mundo têm. Então, o Estado brasileiro é realmente sim, muito eficiente. Tá? E isso tem que ser dito. Tá? Não por os casos de corrupção que apareceram na TV não são de servidores públicos, não são de servidores concursados. Tá? São de indicações políticas feitas pelos partidos políticos. E é isso o que a PEC 32 quer tornar o serviço público. Quer tornar os funcionários públicos em funcionários políticos. Isso vai levar este país à barbárie. Vamos nos tornar o Afeganistão. Era isso. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, professor Oreiro. Eu fico, sim, bastante feliz, né, com esses comentários do professor Oreiro, professor da nossa UNB, onde eu também leciono algumas matérias lá, e a gente vê que a grande qualidade também desses professores nossos, né, não é só o sistema de saúde, não. Esses lutadores da educação também, que brigam, né? Às vezes chove, a gente não tem nem sala para dar aula, tem que dar aula no depósito lá com as caixas, né? Mas os alunos aprendem, os alunos agradecem, porque a gente gosta desse país. E um testemunho que eu posso dar também é que eu já trabalhei em algumas multinacionais, e uma delas, inclusive, eu não tive nenhuma força para escolher os meus empregados. É uma equipe de 12 empregados. E dos 12 empregados, 11 foram brasileiros, 11 economistas, 11 formados aqui nas nossas universidades federais, e que, infelizmente, eu ficava muito chateado com a exportação do cérebro, né? As inteligências nossas que estão pelo mundo e foram produzidas aqui, né? Pelas formas, não só a questão do sistema de saúde. Eu tenho alguns anos de aula, magistério, eu posso garantir também uma qualidade excepcional dos nossos professores, exceto alguns do IBMEC, pelo que o professor colocou, né? Mas também, do IBMEC também. Um grande abraço, eu quero convidar vocês para continuar vendo no nosso site as próximas lives. Nós temos alguns encontros importantíssimos, né, nos próximos dias. Conto com vocês assistindo. Um grande abraço, e aquele abraço grande aí para os meus amigos Felipe, Consentino e o professor Oreiro. Muito obrigado e até a próxima. Gute Nacht.
Hasta luego. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir.